Eu sou Alan, esse é o Fé, a Fraternidade e a Esperança. E hoje o Evangelho está vivo e ele está no capítulo 8, na mensagem Mãos Lavadas. Antes de começar a nossa live, eu gostaria de informar vocês sobre o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que está saindo toda sexta-feira em pares, né? Duas perguntas com a resposta dos espíritos do livro e também com algumas reflexões que a gente tem feito, né, acerca do livro dos espíritos, com mensagens muito interessantes. A gente tem refletido bastante e a gente convida vocês a participar também. Toda sexta-feira, não é vídeo, são posts em carrossel para ficar mais fácil a leitura, né, a dinâmica da leitura, e sempre às sextas-feiras. Quem quiser acompanhar é só seguir aqui o Fé e aguardar na sexta-feira. A gente já está com 24 perguntas já, né, respondidas, e provavelmente na sexta agora sai mais duas perguntas. Outro ponto, antes da Moni chamar eu aqui, é sobre a Priscila tem feito no Estudo de Kardec. Muito interessante, ela está pegando alguns trechos da novela. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Eu estou explicando para o pessoal aqui sobre o estudo que a Priscila também tem feito lá no Estudo de Kardec, da novela, que eu não lembro agora o nome, mas ela tem pego os trechos da novela, né? Alma Gêmea. Isso. Ela tem pego os trechos da novela e tem colocado junto com a explicação espírita para aquilo que está acontecendo. Eu achei interessantíssimo, achei fantástico essa dinâmica que ela montou de poder explicar alguns temas espíritas dentro desse contexto da novela. Quem tiver interesse em acompanhar, é @Estude Kardec. E aí vocês vão ver lá na parte da Priscila esse estudo. Tá muito legal, hoje, né? Tá muito... Você assistiu também? Você assistiu? Tô acompanhando. A Sônia, boa noite, está chegando aqui. A Sônia também está acompanhando, ela acompanha a Priscila. Tá bem legal. Quem quiser, tiver interesse, é só seguir lá. @ Estude Kardec. O Evangelho está vivo. Ele está vivo no capítulo 8, hoje, na leitura verdadeira, pureza, mãos não lavadas. Isso aí. Estou com a impressão que eu estou escuro aqui. Vocês estão me vendo aí? Está tudo certo? Tá tudo certo, mas Tá. tá mais escurinho mesmo do que o normal. Tá escuro aqui. Então, a gente começa já aqui a nossa leitura do item 8. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: e por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe, tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, o que ele está dizendo aqui é que ele foi os fariseus, Mônica, quer explicar o que é fariseu? Não, pode explicar. Depois da pergunta, mas os fariseus, eles eram aqueles estudiosos da lei, né? Sabiam todas as leis, sobretudo as de Deus, mas eles profetizavam. Como é que é a palavra que você falou na hora? As leis dos homens, né? Eles criaram algumas leis, eles pregavam algumas leis, né? Que eles criaram, né?
Eles pregavam as leis, os homens, as religiosas, mas não faziam o que eles pregavam, né? Então eles eram considerados, portanto, hipócritas, né? Então Jesus diz a eles: vocês me acusam que os discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas vocês, né, com tantas leis e protocolos que criaram, estão quebrando as leis de Deus, não é isso? Exato. O que quer dizer? Eles estavam preocupados que o pessoal estava comendo com as mãos sujas, né? Aquilo para eles era inaceitável, mas É isso. não seguiam as próprias leis que eles tinham criado, né? Eles andavam, faziam coisas que não eram o que eles pregavam às pessoas, né? Cobravam das pessoas, né? Eram eles criados naquela tradição, né? Daquela época, daquela religião, né? Pela tradição, eles teriam que lavar as mãos, né, antes de iniciar a alimentação. Seria uma coisa bem religiosa naquele momento. E eles não faziam isso, né? Então Jesus nos pergunta se basta só lavar as mãos, né, antes de ingerir o alimento. Será que ele traz essa metáfora para o campo de que não seria mais interessante você também lavar a sua alma, se despir dos seus erros, né, das aflições que você causa ao zen? Não seria isso muito mais pernicioso do que o fato de você estar comendo, se alimentando, sem ter lavado as mãos, né? Exato. Ele vem chamar a nossa atenção para a gente olhar com mais atenção, porque as nossas atitudes, né, as palavras que saem da nossa boca, né, elas são as que estão dentro do coração, né? Então, quer dizer, a gente escuta, né? Que a gente vive escutando, a gente recebeu ali a nossa educação, os nossos princípios, mas quando a gente tem as nossas atitudes, quando a gente vai falar com alguém, aí é que a gente entende qual é o sentido do nosso coração, né? Como que aquilo ali vai chegar ao próximo, na verdade? Tipo assim, se o que eu vou falar vai ser uma palavra de consolo, vai ser uma palavra que vai destruir um ambiente que esteja precisando de um auxílio, né? Que vai levar uma luz, né? Que a gente falou na live passada. Então, eu acredito que Jesus chama a nossa atenção para isso, né? Porque não adianta a gente ter as nossas ações exteriores, né? A gente tem que criar os nossos sentimentos internos, né? E a gente tem que começar agora. Eu até fiz uma observação aqui, que a nossa transformação da reforma íntima ela deve começar agora, né? A gente tem que dar mais atenção para o que nós estamos, das nossas necessidades espirituais. Porque o que a gente tem que pensar, lógico que os bens materiais que a gente tem que conquistar, isso daí é natural, né? Mas isso tudo passa. E a gente, como espírito, a gente sabe que a nossa alma ela não morre, né? A gente sempre continua. Então, o que a gente vai levar, né? Que a gente está plantando aqui e vai levar internamente. Que é o que, de fato, a gente vai levar para a eternidade, né? E Exatamente. somos, né? Não Isso. o que temos. E ele fala assim, tem uma parte que ele fala que sai do coração e da mente pela boca é força viva, envolvendo as criaturas, para o bem ou para o mal, né? Exatamente o que a gente estava falando um pouco antes, né? Que a gente vive no coletivo, a gente vive com várias pessoas, né? Então, a gente escuta muitas coisas, né? E quais são as nossas ações diante do que a gente escuta? A gente coloca mais lenha na fogueira ou a gente tenta apaziguar, trazendo uma lição que Jesus deixou, né, para nós, nessas mensagens aqui que ele fala muito por parábolas, né? E acho que isso se resume muito ao que a gente vive, né? Porque a gente vive uma sociedade para crescer como pessoas, né?
para conviver e aprender, né? Então, Claro. eu acredito que seja exatamente isso, essa frase aqui que eu destaquei, eu acho ela muito importante. Que essa força viva, né, envolvendo as criaturas, ela pode ser para o bem ou para o mal. Exatamente. Ela é externa, mas ela manipula a nossa força interna, né? Isso. Ela tem influência sobre a nossa força interna. Você quer continuar aí? Vou continuar. Tá. Hipócritas. Já acabou aqui, né? Essa parte. Já começa aqui, né? Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreender bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. É o que a gente tinha falado, né? Que é basicamente as nossas ações, né? Porque dela, eu escutei uma coisa interessante também. Olha eu. A gente tava... Porque assim, nós sabemos que os pensamentos, eles devem ser... Como que eu posso dizer? A gente tem que cultivar os bons pensamentos, né? E eu acho que essa parte aqui que a gente leu é exatamente isso, porque a gente escutou, a gente filtrou, né? E o que a gente vai semear os nossos pensamentos? Com o quê? E é exatamente depois nessa parte das ações, né? Do que a gente fala, do que a gente age, né? Ali com o próximo, né? O que foi o que a gente semeou ali dentro dos nossos pensamentos para a gente poder se expressar com o próximo. A gente pode trazer também, só complementando um pouco o que você está dizendo, a gente pode trazer também para o âmbito dos relacionamentos, porque às vezes essa hora que você mais precisa, e aí é quando você realmente filtra com quem você pode, com quem você não pode contar, ela traz muito para dentro da gente esse escândalo. Porque, às vezes, aquele que nos passava uma determinada imagem que poderia vir a nos ser útil, que poderia vir a nos ajudar, ele não corresponde a essa imagem. E, às vezes, aquele que a gente imaginou que nunca e jamais, em nenhuma circunstância, poderia nos estender a mão, é aquele que, de fato, vem e nos estende a mão. E, muitas das vezes, sem esperar recompensa alguma, porque de fato ele nem esperava nos ajudar. Uhum. As forças dentro dele o movimentaram e ele fez esse movimento. Eu digo isso porque, em várias passagens, sobretudo agora nessa última que a gente teve Covid, eu fiquei assim um pouco perturbado, porque de pessoas que eu não esperava nenhum tipo de atenção nesse sentido, eram as que me mandavam mensagem todo dia para perguntar: e aí, como é que tá? Você vai viver? Tá tudo certo? Né? E isso ficou gravado para mim, vinculado a essa leitura, porque eu fiquei pensando realmente, o que está de fora, o que é externo, a imagem, ela é uma parte somente. Talvez ela é a parte que a gente mais enxerga, mas talvez é a que a gente menos deveria enxergar, porque ela só expressa o momento. A imagem vai expressar o momentâneo, né? O hoje. E às vezes dentro
do sentimento, dentro do coração do ser, onde não temos como observar, mora o que de verdade existe. O que de verdade existe e que às vezes até ele mesmo desconhece. Porque é do espírito dele, não é da imagem, não é desse personagem que ele anima nesse corpo físico. É lá de dentro, da alma, né? Então, é preciso, só complementando aqui o que você falou, que a gente cada vez mais nos preocupemos menos com a nossa parte que aparece e nos preocupemos mais com a nossa parte que fica escondida, talvez, mas que não por estar escondida não exista. Ela existe, né? Não é porque não é possível a gente expressar aquela parte que ela não está acontecendo e fazendo parte de nós mesmos, né? Exato. E aí entra naquela outra questão uma questão que eu li aqui, que comentei com você, que às vezes também a gente está falando aqui sobre o que fala, a boca fala, né, o coração. Mas também a gente entende que algumas vezes a gente sorri chorando por dentro, né? A gente fala às vezes está com ira, né? Tá com raiva. Então, assim, nem sempre a gente entende que as pessoas estão sendo. A pessoa falou, mas ela não falou com o coração, né? E aí, voltando no que você estava falando sobre as pessoas se preocuparem, a gente entende que você transmitia isso também, né? E as pessoas, elas se atraem, né? Isso não é uma regra, né? Mas a gente entende que às vezes atrai pelas boas maneiras, pela palavra amiga, pela preocupação que você tem pelos outros, né? O que é que a gente sempre fala. Estender a mão para quando a gente precisar, a gente também tem, né? Na verdade, é um movimento orgânico, né? A gente pratica a caridade no sentido de estar o mais próximo possível dos ensinamentos do Cristo, que é dar sem esperar recompensa, né? Sem esperar retribuição. Mas, ao mesmo tempo, torna-se um movimento orgânico, porque aquele que está doando, ele sempre é lembrado, né? Então, não é que aquele que mais doa, ele espere recompensa. É que é uma semeadura, né, a qual a colheita ela é natural, ela é orgânica. O erro, na verdade, é esperar a recompensa, né? Esse que é o erro. Que às vezes a gente ajuda já no intuito de querer uma troca com aquela ajuda. É aí que mora o erro. Porque, na verdade, se a gente foi auxiliar e, de alguma forma, aquele auxílio nos conforta e nós temos a vontade, nossa, orgânica, natural, de devolver auxílio àquela mão que nos auxiliou, é o nome mais concreto para a fraternidade. É para isso que a gente está aqui, para uns auxiliar os outros, né? O que não pode acontecer é utilizar esse auxílio como moeda de troca. E que, às vezes, pensando já em que é que eu vou receber com aquilo. E, às vezes, é isso o que nos torna egoísta, né? Boa noite, Priscila. Porque, às vezes, a gente ajuda já pensando que se eu ajudar essa pessoa, pode ser que ela me ajude mais para frente, né? E é aí que mora o erro. Não tem problema nenhum de você auxiliar e depois ser auxiliado. Até porque a gente precisa dessa corrente. A gente tem que mostrar a caridade em auxiliar, mas a gente tem que mostrar também a humildade em receber auxílio quando a gente precisar. É mais e menos. Nós não podemos ficar presos somente numa dessas pontas da corrente, porque a ponta não vai fechar. O difícil é quando você auxilia e espera a recompensa, né?
Exatamente, porque a gente tem aquela velha frase da autossuficiência, né? Que a autossuficiência não é uma virtude, né? A gente precisa do próximo. Nós precisamos, Lógico. né? Nós precisamos para evoluirmos, né? Então, e o tanto que é legal, né? Igual você falou, quando a gente menos espera, tem alguém que se preocupa com a gente, que tá ali, porque a gente. Nossa, é muito bom isso, esse sentimento, né? De carinho, de Espontâneo, cuidado, né? né? Espontaneidade. Isso é muito bom e engraçado. Tanto que é bom para a gente receber, é também para a gente doar esse Uhum, sentimento. com Ver que certeza. aquele ser não espera nada de ninguém e você oferece algo, e você leva um sorriso naquele rosto, você leva luz naquela escuridão, você leva esperança, onde não existia mais nada a não ser a tristeza e a frustração. Esse sentimento é o que a gente deveria nos apegar, né? Para isso que a gente lê o Evangelho e tenta concatenar essas ideias no nosso dia a dia. Exato. E como o mundo dá voltas, né? A gente passa por tantas pessoas durante nossa vida, tantas pessoas passam por nós, né? E às vezes, quando a gente menos espera, aquela pessoa que já passou, ela volta de novo com uma oportunidade para a gente poder encarar alguma situação, alguma oportunidade de trabalho, que ela pensou em você, ela lembrou de você e vice-versa, né? A gente sempre guardar essas pessoas com carinho, né? Guardar no coração as pessoas que, que nos estendem as mãos. Claro, a gratidão é um sentimento que não deveria faltar a ninguém, né? A gente deveria, eu acho que sempre cabe a gratidão, porque de alguma forma a gente sempre foi auxiliado por alguém. Ninguém chegou aqui e está onde quer que esteja sem o auxílio. Então a gratidão ela deveria nos acompanhar diariamente, né? Infelizmente a gente põe a culpa na correria, põe a culpa tanta coisa material e a gente desfaz um pouco o caminho que a gente às vezes poderia É, estar agradecendo a alguém, né, por ter nos ajudado em determinada ocasião e é muito bom ter esse sentimento. mas não é tarde, né? Não é tarde. Tipo assim, Não, nunca às é vezes a gente tarde. esquece, lembrou, já manda uma mensagem. Tá? Fala um oi, né? Vou continuar aqui. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. E é um perigo, né? Um cego conduzir outro cego é um perigo, porque É a até gente está engraçado a gente pensar, né? Dois sem juízo, né? Cada um pior do que o outro, né? A gente pensa assim, trazendo isso para nossa vida, né? Ai, duas crianças. É igual, vou contar um caso engraçado aqui. Ana Clara. Ana Clara estava em casa e aí a vizinha estava aqui, né? Aí ela falou assim, Ana Clara é minha filha, tá, gente? 8 anos. Aí a amiguinha de baixo veio e elas fizeram miojo. Fizeram miojo. E aí ela contou pra mãe dela, né? Ela, não, mãe, eu estava com a Ana Clara. Tipo assim, a Ana Clara tem 8 e ela tem 12, eu acho. Aí a mãe dela falou assim: Nossa, Gabi, agora eu fiquei super tranquila. Você estava sob a responsabilidade da Ana Clara. E é mais ou menos isso, né? Duas crianças fazendo, fazendo miojo, acendendo fogo, né? Pensa assim: Meu Deus, cadê a mãe dessa criança, né? exatamente. Embora assim, até a conotação da como é que a outra tinha 12? Uma tem 12, é mais velha, né? E a Ana Clara tem 8. Maravilha. Aí a Ana Clara mais nova estava cuidando.
Ela estava justificando que estava tudo bem, a Clara É, está no tava pleno. tudo certo. A Ana Clara é super responsável. E assim é isso, né? Os dois cegos, imagina. A Oh, gente meu Deus. a gente precisa entender que quando a gente está. Eu lembro daquela frase que Emmanuel disse a Chico: qualquer dúvida que você tiver, você consulta as escrituras, Kardec, né? Ou seja, a gente tem por onde se nortear. Não cabe, eu acho, que para a gente, dentro da doutrina espírita, nos fazer de cego para que outro pegue na nossa mão e nos leve, nos conduza a qualquer lugar que seja sem o nosso consentimento. Porque a base da nossa doutrina é o raciocínio, é a fé raciocinada. Uhum. Então, quando a gente deixa-nos, consegue nos conduzir, estamos muito mais errados do que ele, eu acredito. Porque a responsabilidade de estudar, de aprender, de tatear onde que esse cego está nos levando é nossa. As responsabilidades serão nossas, né? O que deu certo e o que deu errado. Responsabilidade nossa. Então, cabe a cada um, né, procurar, dentro do seu próprio conceito, da sua capacidade intelectual, os mecanismos que o livrem dessas circunstâncias. Porque a gente está aqui falando hoje, por exemplo, sobre o Evangelho, e dá-se, talvez, para a impressão que está tudo certo com a nossa vida. Uhum. Que a gente desliga aqui o celular e vai orar mais um pouco, daqui a pouco nós vamos beber uma água fluida, em seguida nós vamos fazer um repouso e, de repente, não tem nada a ver com isso. Somos pessoas normais, né? Daqui a pouco nós temos que fazer janta, temos que deitar e dormir, porque amanhã cedo é dia útil, né? Então nós temos que correr atrás dos nossos afazeres, e é aí que se apresenta a dificuldade do Evangelho, né? Porque num ambiente controlado, igual a gente está aqui, é muito tranquilo a gente poder falar tanta coisa boa sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre esse ensinamento. Agora, na vida real, quando a gente vai para a nossa vida social, nossa vida profissional, é que aparece, de fato, todos esses entraves que estão sendo listados nesse livro maravilhoso e que a gente deverá utilizá-los, Uhum. porque Exatamente. eles são a nossa oportunidade de crescimento. Então, nós não podemos nos negar a receber essas oportunidades e a trabalhá-las com o Evangelho, de maneira que nós nos tornamos cegos e deixamos nos conduzir. Ah, agora você vira aqui, vem para cá, vai ali. Até pouco tempo atrás eu tinha essa brincadeira. Sabe aqueles adesivos que colam no carro? Não me segue que eu estou perdido. Então é por aí. Eu acho que todo mundo perdido. Entende? Porque cada um tem uma história, tem uma vida, tem um mundo. Cada um de nós é um universo. Então, às vezes, o que serve para mim não serve para você e por aí vai. Então, nós não podemos nos negar a evoluir, transferindo a responsabilidade da nossa evolução a um terceiro. Ah, eu vou fazer assim porque a Bíblia diz assim, o Evangelho diz assim, não, mas não é que ele diz assim, é o que você refletiu acerca daquilo que você leu e que lhe auxilia a crescer e enfrentar essa situação. Muitos dos problemas que a gente carrega hoje é por conta da falta de raciocínio do passado. Nós semeamos uma semente da ignorância. Nós poderíamos ter resolvido de maneira diferente, mas a gente preferiu semear com a semente da ignorância. E isso agora nos tem um custo, que é reparar o erro que foi causado, porém, enquanto ainda semeamos novas sementes elucidadas para colhermos mais à frente, né? A gente não pode simplesmente aceitar que está colhendo o negativo agora e pronto. Não, nós temos que colher o negativo enquanto plantamos o positivo. Porque senão, na próxima colheita, a gente vai continuar colhendo o negativismo, coisa ruim.
E vai ser perda de tempo, de esforço e de energia. Preciso que a gente entenda isso. E não vai ter quem a gente responsabiliza. Não vamos ter quem responsabilizar. Porque nos foi dado a fé, o raciocínio, a inteligência, a capacidade de desenvolver a nossa consciência, para que ela fique cada vez mais lúcida. Eu tenho certeza que muita coisa que você já fez no passado, hoje você olha e te dá até uma vergonha. Não, mas eu não podia ter feito aquilo. Né? Com certeza. Isso é ótimo. Porque isso significa que sua consciência se expandiu. Que naquele determinado momento era aceitável para a sua consciência realizar aquilo. Agora já não é mais. Aquilo não pertence Então, mais, né? A nós, né? Tipo, a gente... não faz parte mais. Né? Então, se em algum momento aquilo lhe foi favorável, você viu com bons olhos, agora não mais. Agora aquilo torna-se um espinho na sua consciência, porque você se reprova. E nem deveria. A verdade é essa, nem deveria. Porque o que foi feito já está feito, não tem como mudar o passado. Mas, de certa forma, é um indicativo. Por que não deveria? Porque é um indicativo que a sua consciência se expandiu a um nível maior do que estava. E é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para ser o novo esse, o novo aquilo. A gente está aqui para ser o novo nós mesmos. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente conseguir melhorar nós. Hoje, olharmos para trás e observarmos que aquele ser que ficou, ele já não mais existe. Ele sofreu uma metamorfose e agora ele vive em uma outra situação melhor do que a que ele estava antes. É somente para isso, né, que a gente está aqui. Não podemos nos abdicar desse momento tão importante do nosso progresso, entregando a responsabilidade de crescer na mão do outro. Seja um outro uma instituição, uma pessoa. A gente vê muito esse tipo de coisa acontecer. Ah, porque o médium tal falou para fazer isso, então eu vou fazer isso. Ah, porque o padre, porque o pastor, porque não sei quem falou que é para mim fazer, então eu tenho que fazer. Não, você tem que escutar os ensinamentos, você tem que refletir sobre esses ensinamentos, e mesmo que você não esteja numa condição que lhe permita refletir, que a gente passa por isso, a gente passa por momentos na vida da gente que não nos é possível refletir. A gente está perdido. Tudo bem, pegar na mão de alguém e se deixar levar, porque realmente você não tem para onde ir. Nem consegue, né? Nem consegue se situar para refletir sobre o que está acontecendo, né? Agora, a partir do momento que você pegou naquela mão, você já conseguiu vislumbrar algum horizonte, tá por sua conta. Não feche os olhos para isso. Não feche. Porque essa mão que te carrega pode lhe faltar. Então, não feche os olhos para isso. Entenda. E quando você vislumbra o horizonte, você já não está cabendo mais onde é que você estava. E isso é ótimo. Embora te tire da zona de conforto, eu odeio esse termo, mas na falta de outro, vamos usar isso. Embora está te tirando da sua zona de conforto, e ali você acostumou que está tudo certo, ao mesmo tempo, você pode estar adquirindo o débito, né, que é qual? É o débito do marasmo, da inércia. De que se tiver vento para lá, é para lá que eu vou. Se tiver para cá, é para cá que eu vou. E se não tiver vento, eu fico quieto. Né? Então, quando ele fala do cego que conduz o outro, eu me lembro sobre isso. Eu me lembro que a gente tem que ser responsável e que, embora em alguns momentos não consigamos trilhar o nosso caminho sozinho, tudo bem, pegamos na mão de outro, mas quando vislumbramos o horizonte, já não nos cabe essa mão dessa maneira. Essa mão, ela passa a ser uma orientação, né? A gente deixa a muleta, né? Aquela que a gente fala. A gente deixa a muleta e segue, né? Porque a gente sempre comenta o evoluir, né? E deve ser assim, né? Pra gente conseguir estar sempre melhorando, né? Seguindo. Você já quer finalizar? O que você... Então, eu ia falar outra coisa. Vou falar aquela frase, né? Tem uma frase muito, muito bonita que eu achei da Joana de Ângeles, do livro Convites da Vida.
acho que ela tem tudo a ver com o nosso tema, né? Que a gente refletiu aqui hoje. Ela fala assim: enriquece o coração de amor e banha o cérebro com as luzes da misericórdia divina e da sabedoria, a fim de que fales, e fales mesmo, o que do coração está cheio. Tipo assim, a gente tá falando sobre falar o que tem no coração, né? Mas o que a gente está fazendo para falar, né? Para encher o nosso coração? São coisas boas? São coisas, né? Que a gente está cultivando com coisas boas? Ela fala para a gente enriquecer de amor e luz de misericórdia divina, né? Que a gente, é isso daqui que a gente está trazendo aqui nos domingos do Evangelho, né? Que tá tudo aqui. Se a gente quiser encher o nosso coração, tá tudo aqui. As palavras que Cristo deixou para nós, que foi o maior pessoa, né, em matéria que já passou aqui na Terra. O exemplo. E eu tenho certeza que a gente vai encher nosso coração de luz e poder compartilhar para os próximos que estão ao nosso redor, né? Que estão à nossa volta. A gente também na condição de que está no escuro, né? Com certeza. Acende uma fogueira. E na intenção de nos iluminar, e lógico, né? Quem estiver perto puder receber um pouco dessas palavras que vêm do Evangelho, né? O que a gente faz aqui é uma reflexão muito limitada a partir da nossa percepção, como a gente comentava antes, que ainda engatinha, né? Não consegue nem andar. Que a espiritualidade necessita que a gente esteja. Mas é isso aí, tentando fazer luz. E no nosso estudo do Livro dos Espíritos, a gente vê isso, né? Que nós estamos engateando mesmo, porque a gente sabe tão pouco, né? A questão de sexta-feira que a gente estava refletindo, né? São questões assim, tão... são detalhes que a gente vai atrás para entender, porque realmente falta-nos entendimento, sabedoria, né? E a gente precisa estar constante com o Evangelho mesmo. E tudo que a gente lê, que a gente filtrar, que a gente possa, nas nossas ações, compartilhar com todos, com o próximo, que a gente estava falando antes, né? Que parece simples, né? Sobre amar o próximo como a ti mesmo. A gente sabe que a prova é muito grande, mas a gente fazendo um pouquinho todo dia, né? A gente vai chegar um dia a andar, né? A gente está engateando, mas a gente fazendo um pouquinho todo dia, a gente anda, né? A gente vai aprender a andar, né? Eu preciso fazer, não. Hoje mais cedo, eu não vi se meu pai aqui, ele assiste essa live com a minha mãe, os dois assistem junto. Eu não sei se ele perguntar, porque eu não vi quem passou. Mas hoje mais cedo eu conversava com eles lá sobre isso. É importante que a gente faça algo. Errar, a gente vai errar. Se a gente fizesse tudo certo, não tinha necessidade de estar aqui, né? Errar, vamos errar. Eu acho que assim, o que não é aceito é ver a oportunidade passar aqui na Terra, né? Porque o erro, ele vem, ele te causa um sofrimento, e aí no sofrimento você pensa, como é que eu vou sanar essa dor? Aí você pensa assim, nossa, mas por que eu estou sofrendo? Não deveria ter feito aquilo. Tudo bem, você errou. Mas, pelo menos, você adquiriu experiência para você e para o próximo. Porque quando o próximo lhe pedir uma opinião sobre aquilo, você vai falar, não, mas eu já passei lá, não dá certo, deu ruim. Né? Ou seja, o erro, de alguma forma, ele lhe traz crescimento. Agora, você não fazer nada, você estacionar, eu acredito que seja algo que, de fato, seja negativo. Porque você não fez, então você não sabe se poderia dar certo, se poderia dar errado. Se tivesse certo, você estaria um pouco mais adiante. Se tivesse errado, você tinha experiência daquilo, né? E deu errado. Então é preciso que a gente faça um movimento, mesmo que pequeno, porém constante,
a gente subestima muito o poder do constante, do fazer um pouquinho de cada vez, né? A gente subestima muito. Quando a gente cria a constância, sobretudo aquela que nos traz benefício espiritual, como, por exemplo, abrir uma leitura de um livro edificante que você goste antes de sair de casa, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer uma leitura para sair de casa. Precisa ser uma leitura, né? Vamos começar lendo uma frase, vamos começar abrindo um minuto de sabedoria, que é petitim, né? Ou aquele outro, como é que chama aquele que você estava lendo aquele dia? Sinal verde. Sinal Verde, do Chico, né? É, Então, Luiz, né? isso vai, aos poucos, isso vai nos ajudar a enxergar com outra perspectiva a realidade que nos aguarda lá de fora, né? Então, isso é muito importante. Começar, como você disse, de pouquinho em pouquinho, gateando, vai acabar andando uma hora dessa. Agora, sentado esperando, dificilmente a gente vai conseguir sair do lugar, né? Exatamente. E é verdade, a gente vê tantas obras bonitas, né? A gente cita a casa, né? Que é o nosso, a nossa saudade diária, né? A Casa da Fraternidade, né? Começou com um pouquinho, né? Um monte de gente ajudando, todo mundo com aquele mesmo objetivo, aquele, né? E olha, quantas pessoas a casa consegue ajudar, já ajudou consegue, e ajuda até hoje, né? E assim somos nós, né? No nosso dia a dia. A gente vai construindo em nós, né? Essa diferença. Falo que a gente vai se tornando diferente, né? A cada dia vai se tornando mais melhor do que um dia antes, né? Tipo, vamos tornando cada dia um pouquinho melhor, né? Podemos dizer assim. A gente vai ser os melhores, não, mas a gente vai tentando se tornar pessoas melhores a cada dia, né? Claro, com certeza. A gente vai ter que finalizar porque eu estourei meu tempo aqui. Vai lá. Vai lá, A né? gente aguarda. Nós vamos então agradecer a todos que passaram por aqui hoje nessa live, que a gente tenta fazer com muita dedicação, com muito carinho, né, esses estudos, porque a gente sabe que é um assunto muito sério, o evangelho, mas a gente tenta trazer para dentro do nosso cotidiano, para dentro das nossas situações que se apresentam, porque é esse evangelho que vai, de alguma forma, nos sustentar nessas provações que estão ficando cada vez mais apertadas, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na família, no trabalho, na escola. Então, a gente agradece a todos que passaram por aqui um pouquinho. Agradece a Monitere por poder estar aqui também com a gente, estudando mais esse domingo. Agradecemos aos bons espíritos que nos iluminam e patrocinam a nossa vinda para cá nesse horário, né? E que Jesus coloque apertado isso. Agradecemos a Priscila também, daqui a pouco tem Ernest. O vizinho Daqui a dela pouco deve tem estar no Ernest. tum-tum-tum lá, né? Se você não sabe o que é perispírito e quer saber o que seja o perispírito, daqui a pouco tem lá no Estúdio Kardec a live da Priscila. Hoje o tema do Ernest é o que é perispírito. Acredito que vai ser muito interessante, né? Então é isso aí. Agradecemos a todos. Agradecemos o Monitério. Tenhamos todos uma boa semana. O Monitério vai despedir também. Como é que vai ser? Quero agradecer. Quero agradecer a todos que estão aqui sempre, mas as meninas têm um carinho tão grande com a gente. A Sônia, gente, ela sempre apoia nós, né? Ela tá sempre compartilhando as nossas mensagens, né? As nossas lives. Aí ontem eu lembrei, eu falei assim, eu quero agradecer as meninas, todo mundo, lógico, né? Mas a Sônia é bonitinha demais. Aí eu queria agradecer ela aqui. Muito obrigada, Sônia. Boa noite, gente. Então é isso. Que assim seja, fiquemos todos em paz, paz com amor e amor de Jesus. Amém, que assim seja. Boa noite.